Olá, tudo bem? Meu nome é Wellington Antunes, eu estou aqui no nosso Momento Constitucional e quero tratar de um tema de uma relevância importantíssima, que é o tema impeachment presidencial. Eu quero aqui nesse momento, nesse bate-papo, eu quero abordar as principais disposições constitucionais relativas ao impeachment, Nós sabemos que o Brasil adota a forma republicana de governo e na forma republicana de governo, os agentes públicos, sejam eles políticos ou administrativos, se submetem à responsabilização. Inclusive, o mais alto chefe da nossa república, que é o presidente da república, ele pode ser responsabilizado quando pratica atos que contrariem a Constituição ou a lei. Então, o que eu quero abordar aqui? Quero abordar as disposições constitucionais acerca do impeachment. Como é que acontece, em virtude de que acontece e quais são as consequências, Principalmente na questão da linha sucessória presidencial. Como é que isso acontece? Esse é um tema muito importante, esse é um tema muito atual e merece um comentário. Olha só. Primeiro ponto, como eu disse, o Brasil adota a república como forma de governo, Então, na forma republicana de governo, vigora o princípio da igualdade de todos perante a lei, princípio da isonomia formal, Então, se todos são iguais perante a lei, todos podem ser responsabilizados quando descumprem a lei. E isso vale até mesmo, como eu disse, para as mais altas autoridades, inclusive para o presidente da República. Perceba, se nós pegarmos o artigo 78 da nossa Constituição, a gente vê o quê? Que quando o presidente da República ele toma posse, no dia 1º de janeiro, numa sessão solene no Congresso Nacional, o presidente da República ele presta o compromisso de manter, defender, cumprir a Constituição e as leis e defender os interesses da nação, do povo. Então ele presta esse compromisso, de obedecer à Constituição. E veja, se o presidente descumprir a Constituição ou as leis, ele pode ser responsabilizado. Quando a gente pega a Constituição Federal nos artigos 84 a 86, 85 a 86, melhor dizendo, nesses artigos 85 e 86, a gente encontra exatamente o regime constitucional da responsabilização do presidente. O presidente, segundo a Constituição, ele pode ser responsabilizado tanto por infrações penais comuns, quando ele pratica fatos típicos que violam a lei penal, e ele também pode ser responsabilizado pelos chamados crimes de responsabilidade. Crimes de responsabilidade são infrações político-administrativas que violam a Constituição ou lei especial. Então, quando o presidente comete um crime de responsabilidade, ele pode ser responsabilizado e essa responsabilização decorrente de um crime de responsabilidade é chamada de impeachment, que é o processo que pode levar à perda do cargo, O impeachment a gente importou do direito norte-americano, que é o impedimento, que é um processo que visa afastar do cargo das funções públicas aquele agente que tenha cometido um desvio de conduta ali no exercício das suas funções. Então perceba, o presidente ele pode ser responsabilizado tanto por infrações penais comuns, e aí ele é julgado lá no âmbito do Supremo Tribunal Federal, quanto por crimes de responsabilidade. Os crimes de responsabilidade podem levar ao impeachment do presidente da República. Então, feita essa abordagem introdutória, eu vou te mostrar como é que se dá, como é que se dá o processamento disso. Beleza? Vamos juntos? Vamos lá. Joga aqui na tela comigo para a gente poder comentar essa temática. Estamos aqui no nosso Momento Constitucional. Deixo aqui o meu e-mail, caso você tenha alguma dúvida, manda aqui para mim, para que a gente possa conversar sobre isso. Beleza? Então, olha só. Primeira coisa importante aqui, Eu, levando em conta que fiz já essa abordagem introdutória. Então, olha só. Nós vimos que, vou colocar assim, notas gerais sobre o impeachment. Beleza. Então, vamos lá. Primeira notinha. Primeira notinha é quanto aos crimes de responsabilidade. Por quê? Porque são esses crimes que podem levar ao processo de impeachment. Lembrando que crime de responsabilidade, segundo a doutrina dominante, eles não têm
Esses crimes não têm natureza penal, beleza? Não tem natureza penal. Então, segundo a doutrina dominante, tem natureza o quê? Política, né? Então, tem natureza política. Por isso que a sanção, o impeachment é de natureza política, tá bom? Então, tem natureza política. Detalhe, os crimes de responsabilidade, né? Aqui nós podemos destacar o artigo 85. O artigo 85, ele vai trazer uma enumeração aberta ou exemplificativa. Exemplificativa dos crimes de responsabilidade. Então, quando você pega o artigo 85, olha só. Quando você pega o artigo 85, você vai encontrar uma enumeração de crimes de responsabilidade do presidente. Porém, essa enumeração é aberta. O 85 não fala de todos os crimes de responsabilidade do presidente, mas tão somente dos mais importantes. E vale destacar que não é suficiente a Constituição dizer quais são os crimes. Pelo princípio da reserva legal, né, a lei vai ter que definir, vai ter que regulamentar, vai ter que detalhar esses crimes de responsabilidade. Lembra, não há crime sem lei. Então, olha só, joga aqui comigo. No artigo 85, nós vamos encontrar uma enumeração aberta ou exemplificativa dos crimes de responsabilidade. É importante destacar que uma lei especial deverá regulamentar isso, tipificar isso. E aí, aqui nós temos duas situações importantes. Que lei é essa? É a Lei 10.079 de 1950. Beleza? Detalhe, pela súmula vinculante número 46, né? Essa lei é uma lei federal. Trata-se de uma competência, aqui ó, é uma competência, legislar sobre isso, é uma competência privativa da União. Cuidado, Estados-membros não podem legislar sobre essa temática, processo crime de responsabilidade. Então, primeira coisa, os crimes de responsabilidade é que podem gerar o impeachment, não é isso? Eles não têm natureza penal, eles têm natureza político-administrativa. No 85 encontramos uma enumeração aberta, esses crimes devem ser regulados em uma lei especial, a lei que tem feito essas vezes é uma lei antiga, mas ainda recepcionada parcialmente, e quem é que tem que legislar sobre esse tema é tão somente a União. Fechou. Essa é a primeira parte. Legal. Vamos lá. Segunda coisa importante que nós temos que destacar é que o processo de impeachment ele se submete a duas fases. Duas fases. Vou colocar assim. Primeiro, um juízo de admissibilidade e o julgamento propriamente dito. O juízo de admissibilidade, nós encontramos a previsão dele no artigo 51.1 da Constituição Federal. Artigo 51, inciso 1 da Carta Federal, que é o quê? Compete à Câmara dos Deputados autorizar o processo por meio de 2/3 de seus membros. Aqui nós temos uma questão interessante, ó. A Lei 10.079 de 1950 diz que qualquer cidadão pode apresentar à Câmara dos Deputados uma representação para a abertura de processo de impeachment contra o presidente. Qualquer cidadão. O Supremo entende que o presidente da Câmara pode negar seguimento aos pedidos que sejam manifestamente improcedentes. Então, o próprio presidente da Câmara, em uma decisão política, pode negar seguimento aos pedidos que entenda manifestamente improcedentes. Porém, caso o presidente da Câmara entenda que o pedido de abertura do processo tem indícios realmente do cometimento de crimes de responsabilidade, ele vai determinar a abertura do processo e aí, segundo a lei
segundo a Lei 1079 de 1950, deverá ser constituída uma comissão que vai elaborar um parecer para depois esse parecer ser submetido ao plenário. Então, vamos colocar aqui, ó, no juízo de admissibilidade, o que é que nós temos? Uma autorização da Câmara por 2/3 de seus membros. Só que aqui o que é que nós temos? Ó, uma comissão, né, vai elaborar o parecer, elaborar um parecer e depois haverá decisão do plenário. E aí sim é onde nós vamos precisar de 2/3 para que o processo seja aberto. Então, a primeira fase é a autorização. O presidente somente pode ser processado, seja por crime de responsabilidade, seja por crime comum, por infração penal comum, se houver o juízo positivo de admissibilidade do processo. Beleza? Então, a Câmara tem que autorizar por 2/3 de seus membros. Em havendo essa autorização, aí nós vamos para a segunda parte. É importante destacar que nessa fase aqui, ó, o Supremo Tribunal Federal diz que apesar de não haver um processo propriamente dito, o Supremo diz que asseguram-se o direito de defesa, né? Asseguram-se contraditório e ampla defesa. Contraditório e ampla defesa. Beleza? Essa é a posição do Supremo Tribunal Federal. Beleza. Passado o juízo de admissibilidade, aí vem a segunda fase, a segunda parte, né? Que é exatamente o processo por crime de responsabilidade. Aí vem o processo por crime de responsabilidade. Aí eu vou passar aqui. Vamos lá. Dentro dessa fase do processo, primeira coisa, quem vai processar e julgar o presidente é o Senado Federal. Então veja, na Câmara há tão somente o juízo de admissibilidade. Quem processa e julga é Senado Federal. Beleza. Detalhe, a Constituição diz o seguinte, que a partir do momento que o Senado instaurar o processo, e aí, ó, a Câmara autorizou, o Senado deve instaurar o processo. O que que vai acontecer? O Senado instaurou o processo, haverá a suspensão do presidente da República. Ele estará suspenso de suas funções por até 180 dias. Perceba que essa é uma das situações pelas quais o Supremo entende que deve assegurar contraditória e ampla defesa. Então, ó, Senado instaurou o processo, presidente está suspenso por até 180 dias. Lembrando que, se no prazo de 180 dias o processo não terminar, ele volta para o exercício das suas funções. Então, processo e julgamento, onde acontece? Senado Federal. Legal. Como é que funciona a sessão de julgamento? Como é que funciona a sessão de julgamento? Primeiro, a sessão de julgamento, ela vai ser presidida pelo presidente do STF. Alguns autores defendem que o Senado aqui se transforma num tribunal político, porque veja que estamos num processo político. Sessão de julgamento presidida pelo presidente do Supremo, e detalhe, a condenação exige, a condenação exige o quê? 2/3 do Senado Federal. Perceba, 2/3 da Câmara para autorizar, 2/3 do Senado para condenar. Para nós fecharmos, quais são os efeitos da condenação? Quais são os efeitos da condenação? Primeiro, perde a função pública. Aqui é o impeachment. Ó, perde a função pública. Isso que é o impeachment. Tá aí. E também
inabilitação para exercício de função pública por, colocar bem grande, 8 anos. Se liga, ele vai ficar 8 anos sem poder exercer função pública. O Supremo entende que essa inabilitação pode ser aplicada de forma autônoma, de forma independente. Lembra que essa questão de impeachment, né, já houve, por exemplo, em 1954, houve um processo de impeachment contra o então presidente Getúlio Vargas. Foi absolvido. Em 1992, houve também processo de impeachment contra o então presidente Fernando Collor de Mello, e ele foi condenado. É verdade que, tecnicamente, ele renunciou na sessão de julgamento e aí houve uma discussão. Ora, se ele renunciou, o processo perde o objeto, como é que fica isso? E aí, naquela época, tanto a CCJ do Senado quanto o Supremo Tribunal Federal entenderam que a renúncia não impediria a aplicação da inabilitação por 8 anos. Então o processo continuou e ele foi condenado e aí ficou 8 anos sem poder exercer qualquer função pública. Exercer qualquer função pública, seja eletiva, cargo efetivo, cargo em comissão, qualquer função pública está proibido. Fechou? Joga aqui para terminar. Quais são os efeitos da condenação? O impeachment perde a função pública e fica 8 anos sem poder exercer função pública. E aí, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, eu quero terminar falando da chamada linha sucessória. Porque veja, o presidente foi condenado com impeachment, perdeu a função pública. Então, ó, a linha sucessória é assim, ó, se o presidente, se houve vacância, né, o presidente foi condenado, a linha sucessória é vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas vamos entender rapidamente. Ó, o vice-presidente, foi o que aconteceu no caso do Collor, ele vai suceder o presidente, ou seja, ele vai ascender à presidência de modo definitivo, ele vai agora completar o mandato, ele vai tornar-se o novo presidente. Agora, cuidado, se houver uma dupla vacância, vamos imaginar que presidente e vice sejam condenados num processo de impeachment e percam o cargo, presidente e vice. Aí sim nós chamaríamos presidente da Câmara, ou do Senado, ou do Supremo. Porém, estes presidentes da Câmara, Senado e Supremo não assumiriam definitivamente. Eles tão somente iriam substituir até que houvesse uma nova eleição, direta ou indireta, conforme o caso. Tudo bem? Tá aí, vamos ver como é que isso cai na prova? Joga aqui comigo, vamos lá. Ó, olha só isso aqui. Em relação à aplicabilidade das normas constitucionais, atribuições e responsabilidade do presidente, julgue o item. O processo relativo a crime de responsabilidade cometido pelo presidente divide-se em duas partes. Juízo de admissibilidade do processo perante o Senado e julgamento perante a Câmara. E aí, o que é que nós vimos? Isso está o quê? Errado, porque o juízo de admissibilidade é perante a Câmara e o julgamento perante o Senado. Percebeu? Só mudou, questão tranquila. Próxima. No que se refere ao Poder Executivo, julgue o item. Os atos praticados pelo presidente que atentem contra cumprimento de lei e decisão judicial configura crime de responsabilidade. Ó, verdadeiro, tá lá no artigo 85, né? Depois faça a leitura lá. Mais uma, constitui crime de responsabilidade o ato do presidente que atente contra o cumprimento de decisão judicial, a gente já viu. Nesse caso, deverá o presidente ser submetido a julgamento perante o Senado, desde que admitida a acusação por 2/3 da Câmara. Aqui está o quê? Ó, perfeito, perfeito. E para terminar, a sentença condenatória do presidente pela prática de crime de responsabilidade será materializada mediante uma resolução do Senado. Importante, porque ele é um órgão político, então não vai ter acórdão, vai ter uma resolução, limitando-se a condenação à perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício da função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Perfeito. Perceba que não há
com efeitos penais da condenação. É possível que o mesmo ato que configure crime de responsabilidade também configure um ilícito penal, e aí, pelo princípio da independência das instâncias, isso vai correr de forma apartada. Fechou? Aí estão os principais comentários acerca do tema. É um tema muito importante, é um tema instigante e tem sido bastante explorado na prova. Se você gostou, dê o seu like aí, deixe seu comentário e qualquer dúvida, manda para mim, tá certo? Um grande abraço, valeu!